E aí pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal. Se você é novo, meu nome é Jackson, eu sou ilustrador freelancer e designer gráfico. No vídeo de hoje eu vou apresentar para você a minha trajetória no meu projeto mais recente, que foi fazer uma ilustração de Valorant para o meu portfólio. Valorant é um jogo de tiro onde a gente tem diversos personagens com poderes, alguns usam tecnologia, tipo um braço eletrônico e coisas do tipo, para se enfrentarem. That's how you wanna play it. Então, pensando um pouco sobre a temática do jogo e tudo mais, eu acabei criando aí uma ideia bem interessante para estar produzindo para o portfólio. Acredito que alguns de vocês assistiram meu último vídeo, onde eu explico um pouco de como eu estruturei a ideia e quem eu usei de referência para o projeto. Com isso em mente, eu parti para o processo de renderização daquele sketch inicial do último vídeo, mas eu comecei a me deparar com alguns pequenos problemas no caminho. A primeira coisa que eu notei foi o meu erro de pegar aquele desenho que não estava bem resolvido em questões de perspectiva e escolha de detalhes, informações, tudo mais, e ir direto para a pintura. Foi meio que um completo desperdício de tempo? Eu diria que não, porque ainda valeu pelo fato que eu peguei algumas coisas já renderizadas, sabe? Eu adiantei alguns passos depois utilizando aquele desenho antigo, que seriam às vezes um pouco mais complicadas no momento da pintura, em especial aqueles materiais metálicos ou até as janelas, porque eu peguei aquele sketch inicial e fui direto renderizando, mas quando eu vi que estava errado, eu comecei a ajustar, mas eu não apaguei o anterior, porque eu pensei, às vezes pode ser útil, e foi mesmo. Outro detalhe interessante é que eu fiz os dois personagens que vão aparecer de vez em quando aí na tela de vocês como referência de tamanho. É algo bem interessante que eu não tinha me atentado inicialmente, eram os tamanhos, as proporções, porque, por exemplo, o personagem proporcional à porta, a porta acaba sendo maior que ele, ok. Só que, por exemplo, tinha um armário logo ao lado da porta, e o armário era muito maior que o cara, era muito maior que o personagem, e a porta era muito menor que o personagem, sendo que as duas coisas estavam uma ao lado da outra. Só que olhando de longe parecia que estava ok, tipo um armário mais ou menos do tamanho da porta, a porta não era tão grande, tudo bem. Só que quando eu coloquei o personagem na perspectiva da porta, na perspectiva do armário, eu notei que tava estranho, tava diferente. Então eu tive que alinhar, eu tive que desenhar o personagem, pelo menos um sketchzinho dos personagens que iam estar na cena, e alinhar eles de acordo com a coisa que estava por perto, um armário, o ringue de boxe, o saco de pancada, a porta, para mim ver se realmente estava funcionando aquele tamanho, né, do objeto, porque às vezes a gente decide o que vai ter no ambiente, né? Vai ter um copo, vai ter um armário, vai ter um abajur, não sei. E aí quando a gente põe o personagem, o copo é muito grande, o abajur é muito pequeno, entende? Então a gente tem que conseguir criar um meio de comparação de tamanho dos objetos, porque não basta você decidir eles, você tem que ver se a proporção deles está condizente com outros objetos e com o personagem que vai interagir com eles, entende? Então você tem que observar esses pequenos detalhes quando está criando um cenário, porque imagina só você criar um cenário completo, né? Você já está acabando lá o seu cenário, aí o seu cliente fala, eu quero que você coloque um personagem lá em tal lugar e coloque outro personagem lá no outro canto. Aí você coloca os dois personagens que o seu cliente pediu e as perspectivas não batem mais, os tamanhos dos objetos nenhum mais funciona junto com o personagem, entende? Porque você fez tudo no olhômetro e o olhômetro ele engana. Então você tem que colocar um objeto de comparação, tá? Esse é um ponto assim que eu quero deixar bem frisado aqui para vocês lembrarem quando forem fazer algum cenário. Outra coisa é que durante o projeto eu já tinha praticamente refeito o desenho, coloquei em escala, só que eu tive que colocar em escalas de cinza,
porque depois que eu ajustei o tamanho das coisas e tudo mais e comecei a colorir, eu notei uma certa dificuldade que eu comecei a ter em balancear os valores, as cores e tudo mais. Eu tava começando a me embananar já, sabe? Você começa já a ter muito escorrego no meio do caminho. Então eu peguei e coloquei tudo em tom de cinza e comecei a trabalhar só com valores, sabe? Só os tons de cinza. E aí eu consegui melhorar ali alguns aspectos, notar alguns erros, ajustar alguns brilhos, né? Que a luz que tá no meio, ela rebate em alguns objetos, então eu consegui também colocar alguns brilhos melhores. E com certeza foi uma decisão muito melhor ter trabalhado só com tons de cinza para depois jogar a cor. Até porque a cor já estava decidida dos objetos, então foi bem rapidinho pintar. Eu só coloquei uma camada de multiply e outra camada de cor e comecei a pintar rapidinho. Não deu 15 minutos pintando esse cenário, foi super rápido. Além do mais que as cores são bem parecidas, sabe? Eu só joguei meio que um azul em tudo, então ficou bem fácil fazer. Depois que eu já tinha feito a parte de colorir e tudo mais, eu comecei a pôr os personagens, e esse foi o momento mais divertido, pois eu já tinha esboçado eles anteriormente, né? A minha esposa comprou um iPad recentemente, então quando eu tinha tempo livre eu estava desenhando esses personagens no iPad, o rosto deles, tal, treinando um pouco a pintura. Então quando eu fui fazer eles para esse desenho, cara, foi muito mais rápido, porque eu já tinha uma certa noção de como desenhar os personagens, e então foi bem tranquilo. Tava bem mais natural desenhar eles, é assim que eu deveria ter dito. Então fica a dica, quando você for fazer um personagem, também treine ele um pouco antes de pôr no cenário, vai ficar bem mais natural para desenhar. E com isso eu renderizei eles da mesma forma que fazem nos materiais originais da Riot, né? Eu peguei algumas referências dos personagens, né, feitos para cards e tudo mais, coloquei ao lado e tentei fazer o mais parecido possível dentro do que eu consigo, né? E eu acredito que ficou bem legal. Eu consegui fazer uma renderização bem bonitinha, principalmente pro Brimstone, que é o personagem que tá mais na frente. Eu acredito que eu consegui colocar ele com aquelas transições de cores na pele bem legais. E também eu assisti alguns tutoriais do Suki, que é um dos artistas que eu falei no vídeo passado, que eu peguei como referência. Eu assisti novamente alguns vídeos dele desenhando os personagens do Valorant. E é legal porque eu tenho o pacote de brushes dele, e eu aprendi até uma função nova de um dos brushes que eu não entendia como que eu ia utilizar ele. Que é tipo um quadrado e ele põe uma cor só que quando você passa o brush, ele gera vários tons. E quando eu vi o Suki usando, que eu entendi, ele utiliza aquele brush para criar as variações dos tons. Então foi bem interessante, eu aprendi mais, né? Aprendi mais sobre cenários, aprendi mais sobre como criar personagem, como renderizar os personagens. Então eu acredito que esse processo tem dicas valiosas para vocês. Assistam completo aqui o vídeo, eu acredito que vai ser bem legal. É isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou apresentar aqui para vocês como que ficou os cards e como que ficou a pintura completa, tá? Mas antes disso, curte, compartilha e comenta o que você achou desse vídeo, se você quer algumas dicas, se você achou as informações dos erros que eu cometi relevantes para você não cometer os mesmos erros, porque é aquele negócio, o sábio aprende com os erros dos outros. Então, é bem interessante você observar aqui que eu não tô passando um passo a passo de tudo que eu acertei. Eu tô passando para vocês um passo a passo dos erros que eu tive, dos tombos que eu tive nessa caminhada desse projeto, e como vocês podem evitar esses mesmos tombos e irem direto pro acerto, que é bem mais viável, né? Do que você ficar errando e voltando atrás. É claro que errar é um processo comum, né, para os ilustradores, porque é onde até você consegue internalizar melhor os aprendizados, né? Você erra e você, tipo, não, uma vez eu errei isso, então eu não vou errar novamente. É mais, até internaliza mais os conhecimentos, mas se possível, eu espero que vocês consigam aprender com esses erros que eu tive que consertar no meio do caminho, tá? E eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Esse é o nosso card game aqui finalizado pro jogo do Valorant, né? E aqui tem a pintura completa também para vocês verem, tá? Espero que tenham gostado. Tudo de bom e até a próxima.